Boa noite, meu nome é Murilo, somos da Escola Valderice e estamos aqui com o projeto de profissões. A nossa profissão escolhida foi Direito, então estamos aqui com o Dr. Rômulo. E ele vai conversar um pouco com a gente. Então, Rômulo, o que te motivou para escolher essa profissão sua? A primeira questão para escolher essa profissão foi a questão de justiça, né? Vou falar um pouquinho a mais agora. Eu sempre fui criado em periferia e a gente sabe que a advocacia, como medicina, é uma profissão muito difícil de ser aceita na sociedade da parte periférica. Então eu sempre acreditei muito em questão de justiça e eu sabia que, indiferente de onde eu venho ou onde eu estudei, eu poderia ser sim quem eu quiser. Então eu fui atrás e busquei a questão da justiça. Então o que eu mais acho interessante na questão do direito é buscar justiça. Certo. Quais são as dificuldades que você enfrenta na sua profissão e como você lida com elas? O poder legislativo, né? O formato que é feito a lei hoje no Brasil, ela é feita para não dar certo. Então a maior briga do advogado é a balança. Por isso que a gente fala da justiça, né? O advogado, ele é o centro da balança. Tem o lado da lei e tem o juiz que julga. Então a nossa maior questão é efetivar e trazer justiça no parâmetro da lei. Certo. Como que é o seu local de trabalho? Eu tenho 2 locais de trabalho, um é aqui em Guarulhos e o outro em Americana. É uma sala comercial onde tem 2 locais. Um o advogado fica trabalhando e o outro é reunião para cliente, para os públicos. Vocês podem até visitar no dia que vocês quiserem, tá? Em qual área de direito você se especializa? Eu sou especializado em processo civil pela PUC, mas assim, eu atendo... Como que eu posso explicar para vocês? O direito, ele é formado de 2 áreas. A parte material, que são as matérias que você conhece, direito civil, direito criminal, direito empresarial, e tem a parte processual, que ela trabalha em cima de todas as outras matérias. Então eu sou da parte processual, eu não trabalho só em um direito específico. Eu fiz especialização para trabalhar a parte do processo, é o que faz andar o processo. Então, quando perguntam qual a minha especialização, eu sou especializado em processo civil. Como que você se imagina profissionalmente daqui 10 anos? Daqui 10 anos, eu imagino que meu escritório esteja muito maior, a quantidade de ações também o dobro e que nós tenhamos um Brasil mais justo. É isso que eu espero. Verdade. Qual conselho você daria para outros jovens que pretendem seguir a mesma carreira que a sua? Esse conselho assim, é real e real mesmo, porque você estuda no Valderice. Eu fui aluno do Valderice desde a minha 5ª série. E a gente sabe que escola pública ela não é valorizada, não é de agora. Imagina, na minha época também, não sou tão antigo, mas assim, não era valorizada. E a gente é muito descriminalizado na questão do estudo. Por quê? Escola pública não tem uma força direta de estudo. Então a gente passou de ano, tá tudo bem, chega em casa, fala o quanto que teve de nota, mas a gente não se preocupa na educação própria. Então, se vocês se esforçarem do primeiro colegial ao 3º colegial, buscando um ensino de qualidade, a grande certeza que eu tenho é que vocês sim vão fazer uma faculdade, e a faculdade que vocês quiserem, porque só depende de vocês. Muito obrigada pela sua presença e muito obrigada por vocês terem assistido. Tchau! Tchau!
Boa noite. Boa noite. Hoje iremos falar sobre uma profissão que vem tomando muito espaço na periferia brasileira. Iremos falar sobre o cantor de funk. Muitos pensam que é apenas subir num palco, fazer um show ou escrever apenas uma letra de uma música. Mas na verdade, a história vai muito além, pois precisa de garra, força, perseverança e muita criatividade. No início da carreira, o valor pode variar de R$1.000 a R$5.000 por mês, variando de shows e contratos. Agora iremos passar para o nosso entrevistador, Augusto de Souza. E aí, meu mano, a vida tá na paz? Como que tá a vida? Graças a Deus, tá bem. Porra, suave, na paz. O que mais te motivou, que te inspirou em falar, caramba, me interessei, quero virar cantor? O que mais pegou assim pra você pensar, caramba, é pra isso? Então, primeiro quero agradecer, né, a turma da Rebeca, junto do Augusto, os pessoal que estão junto também gravando, a Escola Valderice. O que me veio a querer cantar foi que quando eu era desde menor mesmo, criado na igreja junto com a minha família, sempre eles me ensinaram a cantar, né? Então eu já cantava na igreja, só que meu foco não era realmente cantar. Tinha vergonha, cantava ali junto com o povo, mas tinha uma vergonha. Gostava mais de jogar bola, mas aí quando eu comecei a rimar na escola com os povos, os colegas chegou e falou, caramba, você rima bem, por que você não tenta fazer uma música, uma letra, compor, né? Aí foi na hora que, muitos momentos sozinho em casa, eu parei um tempo para estar escrevendo. Eu cheguei, escrevi, fiz uma música e eu vi que quando eu postei deu certo. Bateu muita visualização, muitas pessoas falaram, caramba, Boas, tá muito bom, por que você não continua? E foi aí que eu me motivei, né? Tá continuando nos trabalhos. Tô vendo que eu tô no caminho certo. Tinha quantos anos com tudo isso aí? Então, irmão, quando eu comecei a cantar com 9 anos. Na igreja eu cantava, no grupo de jovens, né? Ficava cantando. E foi na hora que eu me interessei realmente ali, quando eu comecei a escrever, né, tipo até na escola, foi na faixa dos 12 anos que eu já comecei a estar escrevendo umas letras, umas músicas, uma das minhas primeiras músicas que também tem no Instagram. Se vocês for ver lá no Instagram, né, MC Boas, vocês vão ver lá as músicas. E outra, vai sair prévia nova, viu? Então já acompanham bastante, viu, família? Aí sim. E você falou sobre a igreja, né? Eu fico imaginando, você que é um cantor de funk, pra uma família que é evangélica, né? Deve ser meio difícil. Como que foi tudo isso pra você e pra sua família? Então, sim, é muito difícil realmente. Enquanto nós estamos no corre e a nossa família não vê que tá dando certo ainda, porque nossa família quer que nós tenhamos nosso trabalho tranquilo, sabe que tipo, tem bastante MC, tem bastante pessoas que querem ser jogador, então tem muitas pessoas, então é raro, só que nada é impossível. Quem tá naquele ditado, né? Quem persistir, Deus ajuda. Então, é difícil também? É, porque quando eu comecei a cantar, fazendo umas músicas meio de consciência, putaria, eu só não gosto de cantar funk, como eu gosto também de cantar qualquer tipo de música, porque realmente como eu gostei de cantar, já cantava, então qualquer música eu gosto de estar cantando. Foi difícil? Foi. Minha família julgou bastante, mas depois quando ela viu fluir no trabalho certinho, eu mostrando, ó mãe, tá dando certo, ó mãe, tá dando divulgação. Aí eles realmente viu que tava vindo, chegando dinheiro também, e aí eles realmente estavam me ajudando, sempre me incentivando, continua, o que você precisar, estou aqui do seu lado. E foi assim, conforme o tempo é difícil, porque no mundo que a gente vive, você pode ver que é muita maldade que tem no mundo, ainda mais evangélico. Aí as pessoas falam, poxa, pra quem cantava na igreja e saiu e tá cantando no mundão, mas nada é por acaso, tudo tem um propósito. Às vezes Deus coloca você ali também, pra você aprender a dar certo na sua vida, né? Eu penso assim, desse jeito. Eu fico imaginando, pá, faz quanto tempo mais ou menos que você começou a carreira musical? Carreira musical, que nem eu falei, eu comecei a focar mesmo 12 anos, mas as músicas começaram a sair lá a partir dos 16. Eu tinha bastante música escrita desde os 12 anos, mas comecei a realmente focar postando nas mídias 15, 16 anos. Aí foi na hora que eu vi que tava fluindo, né? Que aí eu recebi até proposta de DJs, de empresários me chamando pra estar indo na produtora, passar um teste. Até então, que quando eu fui nesse teste lá no Tatuapé, né, quero agradecer a Cria Hit também, que me ajudou bastante. Aí eu fui lá, né, nisso que eu fui lá, os caras me abraçou. Quando eu entrei lá, eu vi realmente que era porque eu queria realmente estar lá. Quando eu olhei, vi tudo, aquelas placas de cantores com mais de 100 milhões de visualizações, assim, ó, nas estantes. Eu já imaginei eu ali também, que eu podia estar mudando muita gente também. Porque eu sei que minha pessoa agrada muitas pessoas.
pela minha carisma, do jeito de ser. Eu vejo que muita gente gosta de mim, ouve muito meus conselhos. Então eu vejo que eu tô no caminho certo, entendeu? Eu fico pensando, pá, você foi na... Como é o nome da produtora que você foi? Cria hit. Cria Hit, certo? E antes disso tudo, pensar como que é o mercado musical. Tipo, é muito difícil mesmo pra um MC que, pô, veio da favela, né? Veio da periferia, pá, pra estourar mesmo, para as pessoas olharem pra você e falar, nossa, esse mano é da hora, pá. É um caminho muito difícil. Irmão, vou falar pra você, é difícil, mas não é impossível. A favela, comunidade, tem bastante pessoas que têm dom, só que não tem oportunidade, é que nem eu falo. Enquanto nós não temos empresários, nós temos que ser o nosso próprio empresário, que é investir na gente, né? Trabalhar, infelizmente é assim, enquanto nós não estourar a bolha, né, dos ratos, nós tem que estar trabalhando certinho, para poder ter o nosso, investir no nosso trabalho que realmente nós gostamos. Porque é aquilo, se você fazer aquilo que você gosta realmente e sempre focar naquilo, você pode ver que você vai atrair só aquilo que você realmente gosta. Então eu vejo que é assim, querendo ou não, é ilusão, porque se você também não conseguir controlar a vida de artista, porque é muito complicado, porque além de você fazer show, cantar, é muito as pessoas chamando você, tipo, de amigo, pra falar, vamos sair, vamos curtir, vamos beber. Querer então, se aproveitar, né? Se aproveitar, e também como você é um artista, você não pode estar ficando muito, tipo, numa balada. O esquema é você chegar, fazer o seu show, porque é um trabalho, fazer o seu show, agradecer a casa, agradecer os povos que foi lá assistir você e ir embora. Se você quiser ir lá, pode ficar, mas tem que ter uma mente, você pode estar rebaixando e regredindo, entendeu? Então eu penso assim, dessa forma. Não, suave, como você disse mesmo, é meio que se fosse uma ilusão, né? Você não pode cair Sim. falando, agora eu sou artista, vou sempre curtir, beber, se divertir aí, cair no mundo, certo? Pra finalizar, mano, você consegue mandar uma palhinha aí pro pessoal ver o seu trampo, ver as suas músicas, o bagulho muito da hora? Com certeza, consegue com aí? certeza. Manda aí, ó, presta atenção, Tá família. mandando um aqui, família, consciente, certo? Espero que vocês gostem, ó. Senhor, o que passa dentro da mente do menino? A bondade acabou de tanto agradar quem diz que é amigo. E me apunhalou, mas suave sempre seguiu meus instintos. Obrigado, Senhor, por fazer eu ser um moleque sucedido. E nunca me deixou me jogar de cabeça pro crime. Nesse mundão que só tem maldade, por pouco inimigo quase que ganhou. Veio dentro das grades, até tentei me relacionar pra ver se o pensamento sai, mas tudo que é bom sempre dura pouco. Então tô solteiro de novo, menor magnatamente visionário. Não quer saber mais de relacionar, só quer saber de ir atrás do seu corre e a gominha pra coroada. Então já vamos correr, porque nós não pode parar. De misoneira dos novos, acelera o novo Jaguar. Tamo junto, família, forte abraço. Salve, salve, família, tamo aqui pro projeto da Escola Valderice, junto com meu mano Boas, tá ligado? Vamos aí pra entrevista. Forte, forte, família, vamos que vamos. E aí, meu mano, beleza? Na paz. Como que vai a vida, viado? Boa noite. Boa noite. Hoje iremos falar... Boa noite. Boa noite. Hoje iremos falar sobre uma profissão que vem tomando muito espaço nas periferias brasileiras. Iremos falar sobre o cantor de funk. Muitos pensam que é apenas subir... Boa noite. Boa noite. Hoje iremos falar sobre uma profissão que vem tomando muito espaço nas periferias do Brasil. Boa noite. Boa noite. Hoje iremos falar sobre... Boa noite. Boa noite. Hoje iremos falar sobre uma profissão que vem tomando muito espaço nas periferias brasileiras. Iremos falar sobre o cantor... Vou dar um salve aqui no make-off. O que você acha sobre esse trabalho aí que tá acontecendo? Eu acho que esse trabalho é muito importante, inclusive esse momento em que vocês estão tendo contato com as profissões em que possivelmente ou provavelmente um de vocês vai querer seguir ou pode inspirar outros alunos a querer seguir. É show de bola. É isso, valeu, professor. Você já pensou como é a vida de quem serve as Forças Armadas? Antes da nossa entrevista com um ex-militar, vamos entender um pouco mais sobre o alistamento e a carreira militar no Brasil. Todo brasileiro do sexo masculino, ao completar 18 anos, é obrigado por lei a se alistar no serviço militar. Esse processo faz parte de uma tradição que reforça o papel das Forças Armadas na defesa da pátria.
O militarismo envolve mais do que armas e uniformes. É uma filosofia que valoriza disciplina e hierarquia, e o compromisso com o país. A carreira militar pode seguir em diferentes áreas, como exército, marinha ou aeronáuticas, oferecendo formação, estabilidade e até mesmo oportunidades internacionais. Mas como é de verdade a rotina de um militar? Quais os desafios e aprendizados dessa jornada? Agora você vai conhecer tudo isso direto de quem viveu essa experiência. Vamos para a entrevista com o nosso convidado especial, um ex-militar. Iremos organizá-la em 3 tópicos. Então, fiquem com o vídeo. Boa tarde, inicialmente. Meu nome é Boaventura. Inicialmente, eu gostaria de falar que o meu interesse, assim como muitos jovens, ainda quando na sua adolescência, muitos ainda sem saber de fato a essência do que é a profissão militar, já têm interiormente aquele interesse em futuramente exercer a profissão. Comigo não foi diferente. Eu iniciei prestando serviço militar obrigatório e quando vi as particularidades da profissão, resolvi seguir carreira, o que completou meus 30 anos de serviço ativo, até o momento em que passei para a reserva. Acerca da disciplina propriamente dita, lá dentro a gente é subordinado a uma série de legislações que aqui fora em outros segmentos não tem. Até porque o exercício da profissão militar, em 99, não vou dizer sim, mas 99% dos seus casos, ele não permite falha. Porque às vezes aqui fora, por exemplo, um atraso para um início de expediente, lá fora para a gente, isso pode significar uma vida não só própria, ou se tratando de uma defesa do país, como é a nossa principal missão, isso pode significar uma derrota de uma nação. Então, eu diria inicialmente o mais importante, a disciplina, que está logicamente atrelado à hierarquia. Inicialmente, falar que isso é um preparo que, na verdade, eu tive consciência de fazer desde o meu ingresso, porque eu sabia que algum dia isso iria chegar. Então, como há um impacto muito grande entre essa opção de estar na vida militar e passar para a vida civil, que é uma outra rotina, principalmente se você não estiver envolvido com outra atividade aqui fora de ocupação de tempo, então isso carece de você amadurecer esse momento o tempo todo, para quando você chegar no dia D, como a gente chama, que é o dia que você vai apartar daquele convívio profissional, você não sentir tanto impacto disso aqui fora. Eu, sinceramente, tendo visto o preparo, que eu estou falando que eu tive cuidado de ter ao longo de toda a carreira, eu não senti tão impactante. Até porque também eu já tinha outros propósitos atrelados a isso, que seria poder estar mais perto da minha família, o que, durante o tempo que eu tive trabalhando, diversas vezes, eu não tive condição de estar presente, por naturalidades da profissão. Muitas vezes eu estava trabalhando longe, muitas vezes eu estava trabalhando mais perto, mas estava envolvido com atividades em que a prioridade naquele momento era executar o serviço relacionado aos serviços. Inicialmente, um pouquinho atrás, os nossos pais sempre utilizam uma palavrinha chamada de vocação. Então, antes, tudo se dizia, você quer ser o que quando crescer? Eu quero ser médico, eu quero ser dentista, eu quero ser motorista, eu quero ser militar, e aí por diante. No meu entendimento, isso hoje ainda se aplica muito bem, porque já não adianta você começar a tentar um ingresso para uma área contra a sua vontade, de fato, apenas pela influência de A ou de B. Então, ainda que com o passar do tempo você vai escolher um outro rumo, que é normal aqui fora, por exemplo, a pessoa se forma em medicina e depois ele diz, eu não quero ser médico, eu quero ser engenheiro. Ele abre mão, mas até então aquilo era certo para ele. Com a carreira militar é diferente. Então, eu diria que a vocação seria o marco inicial. Depois disso, é você ver se a tua realidade se adapta àquilo ali. Porque cada um da gente, na verdade, a gente tem uma essência. Aquele que nasceu para ser professor, isso ninguém vai mudar.
aquele que nasceu para ser policial, ninguém vai mudar. Então é importante a gente ter, de alguma forma, a sabedoria para filtrar isso. Buscar esclarecimento com pessoas que já estiveram ou estão, para não fazer algo apenas por influência. Aquela coisa de dizer, não, porque eu achei bonito usar uma farda ou coisa do tipo. Porque o exercício da profissão, ele vai muito além do que uma farda que a gente ostenta. Então, assim, a gente vê que realmente pregam muito, principalmente por influência familiar, porque tem uma profissão na família e fala, não, acho que eu vou seguir essa profissão e tudo mais. E a gente vê que o senhor contou que foi uma paixão sua já. Então, essa coisa de influência é muito real, muita gente às vezes nem se liga, né? Se presta o papel de pensar um pouquinho e falar, será que eu realmente gosto dessa profissão? Será que realmente eu quero fazer isso? Não. Então, eu queria agradecer muito pelo senhor ter disponibilizado por parte do seu tempo para vir aqui dar essa entrevista para a gente. E o senhor agregou muito já na nossa vida, só por ter dado essa entrevista e esclareceu realmente muitas dúvidas para a gente. E eu falo aqui, tanto por mim quanto pelos meus colegas, que a gente agradece muito pelo senhor ter vindo. E é isso, muito obrigada. Muito boa a entrevista e eu gostei bastante de a gente entrevistar. Hop, hop! Hop, hop! Selva! Selva! Brasil! Brasil! Oi gente, tudo bem? Aqui é o Pode Entrevistar. Hoje a gente vai entrevistar uma professora dos anos iniciais. Pode se apresentar, por favor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Franciele, sou formada em Pedagogia há aproximadamente 15 anos e tenho segunda licenciatura em Habilitação em Biologia, devido à minha segunda graduação. Do primeiro B aqui da Escola Valderice, a gente vai entrevistar a professora Franciele hoje para saber como que ela gosta, o que ela acha de ser professora, entendeu? Vamos fazer umas perguntinhas para ela. Então, a gente vai começar as perguntas, tá? Teve alguma dificuldade quando você começou sua carreira, assim? Eu me formei com 21 anos. Então, eu me formei bem novinha. Então, para entrar no mercado de trabalho, demorou um pouquinho. Até eu decidir o que eu ia fazer mesmo, se eu ia ficar com os anos iniciais, que são na alfabetização, se eu iria trabalhar no berçário. Então, eu fiquei meio que nesse conflito. Fiquei um tempo sem entrar no mercado de trabalho. Quando eu entrei no trabalho de mercado, eu fui trabalhar em uma escola montessoriana. E escola montessoriana, você não tem livro, você não tem um manual para ser seguido, vamos dizer assim. E aí você ensina para as crianças tudo no lúdico. E lá eu tinha aluno de 1 ano a aluno de 4 anos. Era uma sala bem mista. E aí eu tinha aluno que estava na fase oral, que é na fase de conhecer o mundo pela boca, que saía mordendo tudo. E eu tinha aluno que eu precisava dar caderno para ele, atividades mais concretas. Então foi muito desafiador essa parte. E algo que me fez refletir muito a diferença. E aí quando eu saí da escola montessoriana, eu fui pro estado. E aí no estado é mesa, cadeira, livro e caderno. E eu vivia em um mundo que as crianças aprendiam brincando. Então foi bem desafiador para mim. E quando eu entrei no estado, eu dava aula pro 4º ano, depois eu fui dar aula pro 6º ano e pro ensino médio. Então eu saí dos bebês e fui para os grandes. Foi uma mudança assim muito drástica, porque eu saí de uma zona mais não é mais fácil, mas uma questão que era muito mais cuidado para mim, para o material didático mais complexo. E aí eu dava aula para turmas muito complicadas, porque eu dava aula para 4º ano, que você tá ali português, mas todas as matérias como pedagoga. E aí eu fui para os outros anos, que eu já dava tecnologia,
e orientação de estudo. Então era um grande conflito para mim a diferença das idades e das turmas. Era desafiador. Foi assim o mais difícil e a realidade que era totalmente diferente. A realidade de uma escola particular para o mundo de uma escola pública é bem diferente. A realidade, a questão familiar das crianças, o quanto o bairro onde a criança está inserida modifica a situação, o quanto a presença da família faz com aquilo dali mude o desempenho do aluno, na questão do interesse do aluno, é bem diferente. E é desde criança, desde pequena que você queria ser professora ou você queria ser outras coisas assim? Quando eu era criança, eu tinha uns 7 anos mais ou menos, e quando eu estava fazendo a faculdade, eu fui fazer a linha do tempo e eu achei esse caderno. Aí tava lá que meu sonho era ser professora de matemática. Confesso que até hoje, às vezes eu paro e penso em fazer uma graduação em matemática, mas seria só por hobby. Conforme eu fui crescendo, eu quis fazer administração, e aí nisso eu fiz as minhas especializações em administração, só que eu não quis seguir carreira, eu fui mesmo para pedagogia. Você gosta de ser professora, assim, de alunos? Tem escola que você gostou mais, você gostou menos? Eu gosto de ser professora, eu gosto muito de ver o avanço dos alunos. Escola que eu gostei mais, que eu gostei menos, eu tenho a escola que eu tive mais apego e a escola que, se eu tivesse que escolher, eu falaria não. Mas não tanto pelos alunos, mas por questões de algo que aconteceram dentro da escola. Você teve dificuldade em achar uma escola assim, de início, para ser professora? Não tive dificuldade, a questão mesmo foi eu olhar e pensar, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu quero mesmo estar na sala de aula? Porque bem ou mal eu estou formando um ser humano. E errar com um adulto é uma coisa, errar com uma criança, eu posso estragar a vida dessa criança pro resto da vida, dependendo da forma que eu falo com ela, do jeito que eu trato, eu posso traumatizar ela em questão escola. Então é algo que eu demorei muito tempo para amadurecer isso dentro de mim, se era o que eu realmente queria. Se você desse um conselho para um aluno que quer ser professor, o que você daria? Para ele se dedicar, para ele estudar bastante, porque apesar de hoje em dia no estado está sendo usado muita tecnologia, muito livro, não é apenas o livro, não é apenas essa tecnologia, é um ser humano. E o ser humano não é um saco vazio. Então ele tem a história de vida dele, ele tem a vivência dele na casa dele, ele tem tudo que acontece na vida de uma pessoa. E às vezes ele conta tudo isso na sala de aula porque ele não sabe como trabalhar com a emoção. Então a importância de se estudar questão emocional para você conseguir lidar com os seus problemas, entender a dificuldade do outro. Tá sempre estudando porque todo momento tá acontecendo coisa nova, tá surgindo coisa nova para você aprender, para você conseguir ensinar, né? Para você dominar aquilo, para ensinar e ter muita paciência. Porque hoje em dia as crianças e os adolescentes estão com muita informação e com toda razão eles querem sempre lutar pelo direito dele. Se você não tiver paciência, você joga tudo pra alto. Então, nosso podcast foi fim. Muito obrigada, professora, de verdade. Obrigado por ter vindo aqui, disponibilizado seu tempo e dado esses conselhos pra gente, explicado um pouco da sua vida como professora também. É isso, pessoal. Precisando, podem entrar em contato. Tem uma excelente apresentação para vocês. Foquem no estudo de vocês, porque a única coisa que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria aproveitado mais era meu estudo, porque a vida me cobrou, e da pior maneira. E deixo para todo mundo, para quem pode assistir o podcast, independente da limitação, independente do diagnóstico ou não, a vida é um caminho muito bom e diagnóstico, no meu ponto de vista, não significa nada. Essencial para a formação de indivíduos e para o desenvolvimento da sociedade. Sua principal função é ensinar, transmitir conhecimento, orientar e incentivar o aprendizado dos alunos em diferentes níveis de ensino, desde educação infantil até o ensino superior. Além disso, o professor também atua na elaboração de planos de aula, avaliação de desempenho dos estudantes, organização de atividades educativas e participa em reuniões pedagógicas. A formação exigida para se tornar professor depende de que nível ele deseja atuar. Para a educação infantil, os anos iniciais do ensino fundamental, é necessário ter o concurso de pedagogia
Já para os anos finais, o ensino fundamental e para o ensino médio, é preciso concursar uma licenciatura na área específica que deseja atuar, como matemática, história, biologia, entre outros. No caso do ensino superior, geralmente é exigido um curso de graduação, seguindo por especialização, mestrado ou doutorado, dependendo da instituição. A média salarial do professor varia da região em que ele trabalha, o nível de ensino e a rede do ensino, pública ou privada, no Brasil de forma geral. Professores de educação infantil e de ensino médio, fundamental no caso, ganham em média entre R$ 2.500 a R$ 4.000 mensais. Professor dos ensinos médios tem salário que gira em torno de R$ 3.000 e R$ 5.000. No ensino superior, os valores variam bastante, mas podem ultrapassar R$ 8.000 mensais, especialmente com títulos como mestrado e doutorado. Apesar dos desafios enfrentados, o papel de professor é fundamental para transformar vidas e construir um futuro melhor por meio da educação. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? Oi, eu sou a Eloá, do primeiro A da Escola Valderice. E hoje eu vou te entrevistar, perguntar um pouco sobre o seu trabalho. Mas antes disso, eu queria saber qual é o seu nome, sua idade. Meu nome é Lucas de Paiva, eu tenho 34 anos e sou atleta e preparador físico e técnico de handball. Então, qual é seu local de trabalho? Hoje eu trabalho, eu sou atleta, né? Então, também jogo, sou preparador físico, trabalho em academia com consultorias, aulas presenciais, personal trainer e também trabalho no aeroporto. Por que você tem um segundo emprego? Qual foi o motivo de você ter um segundo emprego? Hoje, o handball no Brasil são pouquíssimas equipes que conseguem pagar um salário, vamos dizer assim, digno para um atleta, que ele possa viver apenas disso. São, vamos colocar 3, 4 equipes no máximo. O restante, a maioria dos atletas ou acabam estudando ou acabam jogando e trabalhando. Não dá para se sustentar através do handball em si só. Entendi. Qual é a sua motivação? Qual foi a motivação por você querer entrar nessa profissão? Eu sempre fui apaixonado por esporte. Desde pequeno fiz todos os esportes possíveis, natação, basquete, futebol, vôlei, tênis de mesa, tênis. E acabei me encontrando no handball, onde eu tô há 23 anos. Interessante. Quais são os pontos fortes dessa profissão? Tipo, o que você acha? O trabalho em equipe é essencial. O companheirismo também ali das viagens, das competições, dos treinos do dia a dia. E também tem as suas dificuldades, né? Que muitas vezes algumas pessoas do time não conseguem treinar pelo fato de trabalhar. Então já dificulta um pouco, mas os que estão ali treinando, que estão conseguindo ir direto, a gente tem aquele companheirismo que acaba um ajudando o outro e tendo esse ponto forte bem mais claro. Entendi. Quando você começou, você teve alguma dificuldade ou para você já foi fácil de vez? Não, eu tive dificuldade porque o handball ele é um esporte, não vou falar tão complexo assim, mas ele tem a parte de mobilidade, coordenação motora, exige muito do atleta. Então, no começo, isso foi muito difícil para mim. Como você enfrentou essa vida, né, do esporte e como que você vive hoje em dia com isso? Qual foi o maior desafio que você enfrentou em sua carreira esportiva hoje em dia ou do passado mesmo? As lesões. As lesões foi o ponto principal aí de eu querer continuar ou não. Inclusive, eu tô com uma lesão agora. Eu fiz uma cirurgia recente não, 2021 do ligamento. Fiquei quase um ano sem jogar, fiquei afastado. Aí agora vou fazer uma nova cirurgia do ligamento também, só que no outro joelho.
O que te inspira a continuar treinando todos os dias? Os companheiros de equipe, a amizade, o amor pelo esporte, porque se eu fosse pensar pelo lado financeiro, teria desistido, mas mais pelo fato da amizade e o amor pelo esporte mesmo. Tá, como você lida com a pressão durante as competições? As pressões, né? Eu sou um cara muito tranquilo em relação a isso, independente do jogo, se é final, se é semifinal, se é um jogo muito importante, eu sempre fui um cara muito centrado, sempre gosto de ouvir música para me manter relaxado e conseguir fazer uma boa partida, um bom jogo. E quantas finais, tipo finais ou semifinais, alguma coisa assim, que você e seu time já conseguiu chegar até lá? Cara, bastante. A gente tem bastante. É que eu não joguei apenas em um time. Eu joguei e jogo em vários, né? Se a gente for colocar. Vamos colocar aqui um que é bem recente. Eu jogo no CIA, que é um time amador aqui da cidade de Guarulhos. E a gente tem muitos títulos, muitas finais. O mais importante que a gente teve foi o ano passado, foi o título de Sul-Americano. Legal. Você tem alguma rotina ou ritual antes das suas competições? Só descansar e ouvir minhas músicas. É o mais importante pra mim, assim, pra mim chegar bem e estar bem pra partida. Isso é fato na vida de um atleta, né? Não pode faltar. Sim. Quais são os seus objetivos para o futuro, tanto dentro quanto fora do esporte? Dentro do esporte hoje eu levo mais quase como um lazer. Lógico que como às vezes eu sou contratado para jogar por alguma equipe, igual eu jogo no Paraná, sou contratado para jogar lá, então eu tenho compromisso com eles. Mas com a equipe daqui, de Guarulhos, eu jogo mais como um lazer, para me distrair e tal. E futuramente ser técnico. É uma coisa que eu já venho fazendo há algum tempo, mas não, tipo, para mim seguir isso eu tenho que realmente parar de jogar e ter isso como profissão, ser técnico. Sim, atualmente nos seus momentos de lazer, você joga mais algum esporte do que só o handball? Tipo vôlei, futebol, qualquer outro? Eu gosto de jogar futebol. Às vezes, bem difícil um basquete, vôlei, também brinco um pouco com os amigos, mas futebol, mas geralmente quando não tem o jogo, não tem o treino, eu prefiro ficar em casa, ficar assistindo. Eu gosto de assistir muita série e filme de esporte, então eu fico esse é meu lazer, vamos dizer assim. Entendi. Como você equilibra a sua vida pessoal com a sua carreira esportiva? É difícil. É difícil porque desde quando eu comecei, que eu realmente virei profissional, infelizmente, o atleta tem que abrir mão de muitas coisas. Eu sou do interior, então vou uma vez por ano lá, duas, bem difícil. Às vezes é trabalho, às vezes é jogo, então perdi aniversário de mãe, pai, irmão, tio, tia, então casamento, essas coisas, então é muito difícil a gente equilibrar ali por causa dos jogos durante o ano. Então, e tem o trabalho também, então a gente não tem um equilíbrio em si, pouco mais, a gente acaba vivendo isso quase 24 horas do nosso dia. Mas como que você equilibra essa vida do esporte com a vida do trabalho? Eu não consigo ir em todos os jogos pelo fato do trabalho. Para mim, poder ir em todos os jogos, eu tenho que pedir uma liberação. E onde eu trabalho é muito difícil ter uma liberação. Então, eu vou... geralmente, aqui, quando é jogo aqui, o meu técnico, ele coloca o jogo para depois do horário que eu saio. Tipo, depois das 16 horas, 17 horas. Então, a gente tem essa vantagem. Não só eu, como algumas pessoas da equipe que trabalha, a gente conseguir jogar mais tarde, mas quando não dá, a equipe vai desfalcada. Aí perde WO, não é? Não. Ou tipo por falta de WO? A maioria dos atletas consegue porque trabalha de segunda a sexta, e os jogos são no final de semana. Então, fica bem desfalcado mesmo, em vez de 16 pessoas, vai 10, 12, então já a gente perde um pouco na equipe com isso, mas não chega a ser um WO, é muito difícil. Entendi. Que conselho você daria para os jovens atletas que estão começando agora ou atualmente nessa época?
tem que ter muita vontade. A última coisa que eu falo para qualquer pessoa que me pergunta sobre isso: não pense em dinheiro, porque muitas vezes você não vai ter um retorno, você vai acabar gastando. Então o ideal seria você amar o esporte, fazer o esporte, e com isso você conseguir algumas coisas. Eu falo por mim, eu consegui a minha faculdade praticamente de graça pelo handball. E então do handball eu consegui tirar um fruto do trabalho e consegui minha faculdade e tipo, hoje eu consigo me manter por causa disso, por causa do handball, teoricamente. Qual a dificuldade que você enfrentou que precisou fazer para alcançar essa profissão? Hoje, a minha maior dificuldade realmente foi ter que abrir mão de algumas coisas muito importantes na nossa vida. Família, estar com os amigos. Essas foram as maiores dificuldades que eu tive. Você se sente realizado no trabalho ou tem planos sobre sua profissão para o futuro? Eu me sinto realizado sim pelo fato de ter feito uma faculdade, trabalhar na área que eu gosto, que é esporte. Ainda não estou totalmente realizado, mas estou próximo. Boa tarde, eu sou a Isadora, eu sou a Jéssica e nós somos do segundo A da Escola Valderice. E hoje nós vamos falar para vocês sobre 3 profissões: o DJ, o locutor e o radialista. Bom, o locutor é, em geral, um profissional que utiliza a sua voz para se comunicar com o público, como em programas de rádio, televisão ou eventos ao vivo. Já o DJ é um artista que seleciona, reproduz e mixa músicas para um público, seja em festas, eventos, rádios ou outras plataformas. Já o radialista é um profissional da área da comunicação que trabalha com produção, realização ou locução de programas de rádio. E é isso. Olá, meu nome é Suzana, eu sou da Escola Valderice, estou cursando o 2º ano do ensino médio e hoje estamos aqui com o Marcos, ele é da profissão de jornalista e hoje nós estaremos fazendo algumas perguntas para ele. E Marcos, eu queria começar fazendo algumas perguntas sobre sua vida pessoal, como você chegou até aqui e etc. Muito bem, Suzana. Então, primeiro, muito obrigado aqui pela oportunidade, de falar um pouquinho do nosso trabalho, de como chegou a carreira, Bom, eu comecei, a vida inteira já estou nesse meio, rádio, televisão. Com 13 anos de idade eu já estava trabalhando em rádio já. Então, no estado de Minas eu trabalhava em rádio. Vim para São Paulo em 1994
me ingressei em rádio aqui em São Paulo, passei por algumas emissoras aqui na cidade de São Paulo e hoje continuo no rádio, agora na televisão também, porque tanto Rádio Boa Nova quanto TV Mundo Maior, a Fundação Espírita André Luiz, ela é uma fundação que compõe aí tanto a rádio quanto a TV, né? Então hoje eu atuo nesses 2 veículos de comunicação, não somente o rádio quanto a TV também. Então durante a minha trajetória de vida sempre trabalhei nesta área, me especializei, busquei aprender, o que a gente está aprendendo a cada dia, né? E hoje eu atuo na área do jornalismo, aqui na rádio, na TV, e tenho desenvolvido esse trabalho aqui internamente, né? Então, essa basicamente é a minha trajetória, um resumo da trajetória dentro desse meio de comunicação, rádio e TV. Né? Vamos para a próxima pergunta. Qual foi o momento mais marcante da sua carreira até agora? O mais marcante tem vários pontos, né? Mas o que vem em mente, assim, que eu gosto de destacar, é que dentro de qualquer meio, né, de corporativo, aparentemente parece que você está no meio solitário, você vive sozinho ali, né? Você não tem colegas, você não tem companheiros para te ajudarem, para te dar a mão, para te dar uma força. E foi um momento marcante para mim, porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tive uma oportunidade, nessa oportunidade de trabalhar numa emissora em São Paulo. Era o que eu queria, era o sonho, era o meu objetivo, consegui. Mas quando chegou num momento, cheguei para trabalhar, que eu olhei todo, na época, parte operacional, locução, tinha que fazer tudo. Cheguei, olhei, verifiquei tudo aquilo, não sabia nem por onde começar, porque era tudo muito novo para mim, né? Só que tinha ali naquele momento uma pessoa que estava... A gente fala em render quando você chega, você rende o próximo. Então, meia-noite sairia um locutor, eu entrava meia-noite para render ele e dar continuidade. Não tinha mais ninguém comigo. E aí eu cheguei para ele e falei, olha, para mim é novidade, eu não sei mexer nisso daqui. E naquele momento ele falou, não, fica tranquilo, eu te explico como que é. Então você encontra uma pessoa que tem o mesmo objetivo, o mesmo sonho que o seu. É algo curioso, é algo que marca mesmo, né? É importante compartilhar. E essa pessoa, o que ela fez? Ela ficou comigo ali à noite, me ensinou, primeira noite, segunda. No terceiro eu já estava desenrolando sozinho. E aí ela falou, agora você já pode tocar o barco sozinho. Conclusão dessa história é que daí eu me ingressei na comunicação no rádio em São Paulo, através desse fato curioso, desse ponto curioso, que é um ponto que marcou na história, no meio de comunicação. Tem vários pontos aqui que se contar, a gente vai um tempão, né? Mas esse é um dos pontos marcantes. É isso, muito obrigada. Agora nós teremos a participação do Henrique, né? Que ele falará mais sobre a vida profissional, né? Mais a fundo. Muito obrigada. Olá, me chamo Henrique e Marcos, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou no meio com as pessoas que você trabalhou e teve alguma dificuldade entre as pessoas que você trabalhou? Muito bem, Henrique, obrigado pela oportunidade. Olha, esse meio nosso, Henrique, ele é um meio que ele é fascinante, é incrível, mas ao mesmo tempo a gente tem também as barreiras, as dificuldades, né? Humanas. Somos humanos, cada um com seus problemas, cada um com suas dificuldades. Eu trabalhei em uma emissora aqui em São Paulo, né? Na época eu atuei no rádio dentro de diversas áreas, desde operador, locutor, trabalhei em vendas de comercial. Então dentro do rádio eu tive a oportunidade de atuar em algumas frentes. E nessa época eu estava como operador. Mas nessa emissora que eu estava, nessa época, no ano 2000, não era uma emissora jornalística. E eu estava trabalhando na mesa. E tinha um dos comunicadores com muita dificuldade para a gente se relacionar. Fala palavrão, uma pessoa que grita dentro do estúdio, que bate. A gente tem a divisão de estúdio de parte técnica, parte de locução, e um vidro, bate no vidro, te trata mal, né? Então, passei por essas situações. O mais interessante de tudo isso é saber como lidar, é como passar por essas situações. Hoje a situação é extremamente diferente, hoje ele está numa situação, eu estou numa outra situação. Era uma pessoa que ela tinha um posicionamento, uma posição muito superior à que eu estava, né, naquela emissora.
para desenvolver seu trabalho, suas atividades, dificilmente esse tipo de coisa acontece, né? De constrangimento, de você passar por alguma dificuldade. Como é o local de trabalho onde você trabalha e como você se sente nesse local de trabalho vindo todos os dias trabalhar nele, com as pessoas que já estão aqui com você e como foi, né, se integrar aqui nesse local de trabalho? Olha, estar aqui é gratificante. Passei por algumas vivências amargas, como essa que eu citei, e muitas delas boas, né? E cheguei até aqui, onde estou hoje, Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Minha chegada até aqui foi uma forma, na época, 2012, eu tinha acabado, apenas para a gente ilustrar, eu saí de uma TV e aí pensei, bom, agora eu vou encerrar por aqui, vou seguir meu caminho, montar uma produtora, mas não vou sair da área. Esse é um objetivo importante. Nunca sair da área da qual você está e gosta, mesmo que os caminhos tentem te desviar. Só que dentro desse período, aproximadamente ali 20 dias, eu fiquei sabendo através de um colega de que a emissora, a Rádio Boa Nova, tinha oportunidade, estava tendo uma vaga. Não estava nem acreditando muito, né? Mas levei ali o currículo. E aí, nessa oportunidade, me chamaram para conversar. Aí eu fui conversar com a Regina, inclusive, da época. E na época a Regina me atendeu, a gente conversou, ela me mostrou toda a estrutura, contei um pouco, viu meu currículo, os trabalhos que eu já tinha feito, e uma semana depois ela me contratou. E aí eu passei a trabalhar onde eu estou até hoje, que é a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. E aqui a gente foi criando amigos, pessoas e colegas aqui dentro que têm muito mais tempo que eu, né? Então é uma empresa consolidada e a convivência, ela diria que familiar, uma convivência familiar. Mas cada um está preocupado em estender a mão para o próximo e ajudar. Olha, precisa de alguma força, vamos lá e tal. Então é uma empresa que a gente consegue conquistar muita coisa aqui, muitas conquistas que tenham materiais. A minha vida em si foi através do trabalho desenvolvido aqui dentro. A gente, quando trabalhar aqui na Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, não é somente a comunicação, eu levo notícia, mas não é somente levar notícia. Vamos observar que cada emissora tem um propósito. O propósito da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior é um propósito espiritual. Faz parte do trabalho das Casas André Luiz, que é um trabalho gigantesco. Então, não necessariamente todos que trabalham aqui são espíritas. Tem pessoas que não é espírita, mas é um profissional, então é visto como profissional. Mas aí, o espiritismo e tudo, a filosofia do trabalho da emissora, isso transparece a todos os funcionários, a todos os envolvidos, né? Então, isso que é gratificante, que é importante. Muito obrigado, viu, Marcos, pela sua aparência aqui e por ajudar a gente a gravar o nosso vídeo. Eu que agradeço. É isso aí. Muito obrigado você, Suzane, né? Muito obrigado.